A obra de Alírio ela é instigante. A cada livro, né, você é desafiado a repensar contexto, a repensar posturas humanas, a repensar até mesmo a descrição de algumas figuras da região, né? Então, a ter um novo olhar sobre o sertão. E eu sempre gostei muito de olhar esse sertão com o olhar lírico de um Guimarães, com o olhar lírico de um Alírio que está ali tão próximo. No Brasil, não estou dizendo na Paraíba, não, poucos tinham, no Brasil, a veemência de manter os seus pontos de vista como Alírio Meira Vanderlei. A primeira vez que eu escutei sobre Alírio Meira foi através de um amigo, que não está mais entre nós, Mário Gregório Diniz. Foi uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele fazia algumas analogias fantásticas a partir dos escritos de Alírio, que você ficava encantado. E durante muito tempo, né, poucas pessoas tinham acesso à obra dele. E é uma pena, né, porque 10 anos depois da partida de Mário e quase 70 anos após a morte de Alírio, as pessoas continuam sem ter acesso aos seus livros. A minha relação com o Alírio foi uma relação que foi provocada a partir de pessoas que, né, conheciam alguma coisa do Alírio e trouxeram para mim, né? Por exemplo, o Gregório me procurou por conta da minha vivência, né, e do meu interesse nesse diálogo de fronteiras entre história e literatura. Mas eu não sabia o que vinha de lá. Ele veio com Alírio. Ele disse, Alírio? Quem é Alírio? Eu me interessei, eu conheci, e despertou em mim o interesse, a obra de Alírio, através da minha irmã. Ela é professora de literatura, ela me apresentou a literatura aliriana, né? É assim que ela se refere ao conjunto de obras de Alírio. E ela elogiava tanto Alírio no aspecto literário, as críticas sociais que ele fazia à sociedade de seu tempo, que isso, como historiador, isso despertou em mim, como historiadora, uma vontade de conhecer alguém tão mordaz na crítica, não é? E que usava a literatura inicialmente para fazer essas críticas. Então foi assim que Alírio despertou o meu interesse enquanto historiadora. A minha pesquisa sobre Alírio surge de uma conversa que eu tive na época com o historiador Romildo de Souza, na Fundação Hernani Sátiro, e surgiu a ideia da gente trazer a cena para uma pesquisa, a obra do escritor patoense Alírio Meira Vanderlei. Então, na época em Cajazeiras, eu era professora do curso de letras em Cajazeiras e eu elaborei um projeto de pesquisa e a partir desse projeto eu comecei a reler a obra de Alírio toda, fazendo alguns registros e tal. Na mesma época, vinculada ao curso de História, a professora Nailda começou um trabalho de pesquisa também sobre Alírio, mas do ponto de vista histórico-sociológico, e do qual eu fui voluntária, né? Participei como voluntária. Fui removida para Patos, para a unidade de engenharia florestal, e trouxe comigo o meu projeto de pesquisa, que culminou com a publicação desse texto aqui. São ensaios críticos, Alírio Vanderlei, Textos de uma Pena Mordaz, sobre os romances de Alírio. Então, esta foi a ideia, este é o resultado da pesquisa, que tem início como um projeto bem despretensioso, né, de releitura da obra de Alírio, de uma observação mais crítica, de trazer a cena das discussões acadêmicas, o texto de Alírio, né, que teve esse resultado. A primeira vez que eu ouvi falar do Alírio Meira Vanderlei foi no Dicionário Literário da Paraíba. Foi publicado em 1994, 95, pela coleção Biblioteca Paraibana, né? Essa obra é uma obra coletiva, a maioria dos verbetes foram escritos por membros da Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico, Instituto Histórico Geográfico Paraibano, e eu tinha curiosidade de descobrir um pouco mais sobre a literatura paraibana. E comecei a listar aqueles autores que eu desconhecia, que eu nunca tinha ouvido falar,
E quando eu li o perfil, tinha um verbete pequeno do Alírio, depois eu soube que quem escreveu foi o Gonzaga Rodrigues, eu fiquei fascinado. Eu disse, que figura diferente, né? Romancista, jornalista, dramaturgo, um homem polêmico, um homem sertanejo, que praticamente morreu nos anos 50 e passados, no caso eu li isso há coisa de 10 ou 15 anos atrás, passados 60 anos ele era praticamente desconhecido. O contato com a obra de Alírio Vanderlei, ela se deu por curiosidade, né? Como os meus livros, eles geralmente eram sobre ciência política, eleições, história do voto na Paraíba, eu comecei a despertar o gosto pela literatura, né? E a partir desse despertar pelo gosto da literatura, principalmente a paraibana, como patuense, não é? E me sentindo na obrigação de conhecer os autores patuenses, me chamou a atenção a obra de Alírio Vanderlei, não é? Por ser o patuense mais conhecido, mais famoso no campo da literatura. Alírio Vanderlei é o mais importante escritor patuense e um dos grandes escritores da Paraíba. Ele é patrono de uma cadeira do Instituto Histórico e Geográfico de Patos e é patrono também de uma cadeira da Academia Paraibana de Letras. Quem ocupa hoje a cadeira dele é Gonzaga Rodrigues, que é um dos grandes jornalistas da Paraíba. Então, Alírio é uma pessoa emblemática, é um escritor emblemático, e ele sempre chamou a atenção de todo mundo. Ele era um homem acima da medida comum, muito acima da medida literária comum. Alírio Meira Vanderlei nasceu em 1906 na fazenda Campo Comprido, zona rural de Patos. Com pouco mais de 5 anos de idade, vencia a carteira de ABC e entrava no Colégio Leão XIII, do Padre Viana. Em seguida, ingressou no Instituto 7 de Setembro de Severino Correia. Segundo Deusdete Leitão, o encerramento do ano letivo em 1917 do Instituto 7 de Setembro, Alírio, com 11 anos, foi escolhido para discursar em nome do corpo discente nas festividades que antecediam as férias. Em seu livro Retalhos do Sertão, o escritor patuense José Permínio Vanderlei relata as afinidades de Alírio com as palavras, já no tempo da sua meninice, quando escreve: privei com Alírio em nossa fazenda, onde passava semanas inteiras a brincar com meus garotos, a comer rapadura em tacho e a escrever em seus cadernos. Ouvi-lo era uma delícia, um encantamento, e jamais se apagarão da minha memória estes dias felizes, cheios de luz de suas dissertações primorosas. Em 1919, Alírio vai para o Colégio Diocesano Pio X, na capital do estado, como aluno interno. O ciclo ginasial é cursado no Colégio Salesiano do Recife, destacando sempre como o primeiro da turma. No mês de julho de 1924, após concluir o curso de Humanidades no Colégio do Recife, Alírio parte em seguida para São Paulo, com o fim, segundo Eduardo Martins, de prosseguir os estudos. Mas não leva avante esse desejo, o certo é que, a partir daí, torna-se um autodidata. Nós estávamos na redação do Norte, já do outro lado da nossa Duque de Caxias. Nós estávamos na redação do Norte quando o Norte saiu com a manchete do 24 de agosto de 1954, o suicídio de Getúlio Vargas, às 7 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Nós rodamos, eu digo nós, por modéstia, eu rodei quase sozinho uma edição especial para o 24 de agosto. O Norte saiu antes do Diário de Pernambuco,
Jornal do Comércio. Só que saiu apenas aqui, mas saiu com a Madrugada de Sangue, a madrugada histórica do 24 de agosto. Pois bem, chega Alírio, ele era o grande editorialista do Jornal Norte, escolhido no Rio de Janeiro por Assis Chateaubriand. Então, ele escrevia um editorial antológico. Ele escrevia um editorial que poucos jornais brasileiros tinham categoria para assinar um editorial daquele. E ele, me lembro demais, ele chegou, subiu a escada do jornal, entrou, não deu uma palavra, nós todos da redação estávamos chocados com a tragédia do Catete, né? E ele vem, senta na máquina e escreve o editorial do Norte, que ainda hoje está na minha memória. O título foi esse: Morreu Romanamente. Morreu romanamente. O romano quer dizer o trágico, o épico, o de guerra, o de luta. Morreu romanamente. Certamente Alírio foi uma pessoa de uma personalidade muito forte. Isso se traduz já no título do meu livro, Textos de uma Pena Mordaz. E se a pena era mordaz, a pessoa também era bastante crítica, né? Alírio fez assim, tem uma produção de uma crítica viva, né? De uma crítica social, às estruturas vigentes no sertão daquela época, a figura do coronel, né? A justiça. Então, a crítica em Alírio ela é latente. Então, quando você diz assim, esse traço, essa mistura pessoa, autor, personagem, ali tem um momento em um dos textos dele que ele diz assim que é difícil você dissociar-se de si mesmo, né? Então, ele vai se afirmar como o seu personagem preferido. Quando ele escreve, ele é o personagem predileto dele. Então, por isso que ele traz tanto de si para o seu texto. Embora eu não tenha uma visão totalmente autobiográfica da obra de Alírio, mas é possível sim você encontrar os vestígios desse Alírio personagem predileto que, como ele mesmo afirma dentro de seus textos. Ele criou um personagem, essa é a verdade. Tem certas coisas que foram encontradas em textos que ele escreveu sobre si, que ele passava pela oralidade, que a gente não sabe se são verdades, né? Nenhum historiador se debruçou, né? Tem uma história de que talvez ele tivesse feito um doutorado na Alemanha, né? Isso aí teria que ser comprovado. Até hoje não foi comprovado, mas ele falava isso naturalmente, né? Ele dizia que falava mais de 7 línguas, né? Quem comprova? Era um personagem polêmico. Eu sempre digo, né? Ele inventou a si mesmo de uma maneira muito sagaz, né? Muito curiosa, né? Para chamar a atenção, como um instituto de polêmica. Alguns textos dele, ele gostava muito de falar de si mesmo, das experiências que ele teve em Patos, em João Pessoa, em São Paulo, né? Alírio dizia que era filho de um raio de sol com uma pedra, né? Para você ver como Alírio era, né? Escrevia dioturnamente, o Alírio, né? Queria um lugar ao sol, mas não é fácil um ilustre, né? Anônimo sair por aí batendo pernas e conseguir esse lugar ao sol no campo das letras, né? Então é um pouco a experiência que o Alírio relata em Bolsos Vazios. Essa experiência que não deixa de ser dolorosa e ao mesmo tempo impactante sobre muitos aspectos. Eu me lembro de uma cena lá que é uma cena antológica. Por exemplo, para um sertanejo como Alírio, né? Ele vai passando, tem uma pessoa que acabou de ser, né? Uma pessoa acabou de tombar, morta, e as pessoas passam diante daquele corpo, tá certo? Como se fosse uma pedra, como se fosse um pedaço de madeira, né? E o narrador coloca um pouco a sua, né, indignação e a sua estranheza para com esse pouco caso, porque a vida já é muito corrida na metrópole, ela já é marcada pelo frenesi, né?
Alguém até sugeriu assim, olha, suba no alto de um edifício e tente ver o que é uma metrópole na hora do rush. Na hora do rush, a imagem que você tem da metrópole, se você vê lá do alto, é a imagem do caos. E é um pouco isso, né, que já era essa São Paulo assim, desvairada, né? E que o Alírio vivenciou essa experiência. E ele estranha profundamente que uma pessoa não se digne a parar, né, e dar uma atenção àquele corpo que está ali. Ele acertava, ele tinha o momento, ele tinha a palavra certa para o momento certo, a palavra adequada ao momento. O jornal Correio Paulistano publicou, né, no dia 23 de outubro de 1934, uma análise sobre o lançamento de Os Brutos, né, um dos romances alirianos. O trecho que destaco faz uma referência forte ao comentar não apenas sobre o livro, mas também sobre Alírio, né, dizendo que, reunindo a uma prosa escorreita o calor tropical de um talento vibratio, Vanderlei é um desses homens que escrevem com o próprio sangue, parecendo molhar a sua pena no coração para se expressar. De um modo todo seu, o brado vibrante e piedoso de sua alma rebelde contra as misérias fatais da vida. E como em Alírio, né, talvez até intencionalmente, há uma íntima relação entre literatura e o mundo da vida. Em nenhum momento passaria pela cabeça do Alírio, provavelmente ele achasse isso muito estranho, né, a defesa de abstração, do chamado abstracionismo em arte, de separar a literatura do mundo em que se vive. As pessoas sempre veem a história como um contexto para a literatura, não é? Isso empobrece a história e empobrece a literatura. Se a história é só o contexto para a literatura, e a literatura é só o fruto desse contexto, então nós estamos empobrecendo as duas áreas. Então, a proposta de estudar a história através da literatura não se refere ao contexto histórico. Nós vamos estudar a literatura através da história, mas no aspecto discursivo. São os silêncios que não foram preenchidos, eles falam e falam muito, são os discursos que são representantes de algumas ideologias que estão presentes. A gente não pode separar homem, meio e obra. Nós temos que fazer a conexão, e essa conexão a gente não faz através da história. As pessoas elas têm uma confusão teórica quanto ao que é história. Nós chamamos isso de anfibologia da história. A palavra história ela tem vários sentidos, não é? Então as pessoas confundem muito o que é história. A história ela é o fato, ela é o estudo desse fato, mas nós precisamos de uma análise sobre esse estudo. E é a historiografia, que é uma perspectiva epistemológica mais diferente, né, que analisa os discursos, que estuda esse contexto, homem, obra e meio. E foi através da historiografia, que é a chamada ciência histórica, que nós estudamos a obra de Alírio. Sobre a obra de Alírio, não sei, deve estar escrito. Foi Ascendino Leite. Ele tinha autoridade para isso, era um homem, não só um romancista, o Ascendino, um grande escritor, um homem de experiência e de uma cultura grande literária. Então, ele via em Alírio um dos grandes romancistas da linha dostoiévskiana do Brasil, com ranger de dentes e com bolsos vazios. Pois bem, Alírio teve uma força muito grande, mas Alírio ele não militava nas rodinhas literárias do Brasil. Ele não militava, ele foi crítico de O Jornal, ele teve um rodapé de crítica literária no O Jornal, um dos jornais de prestígio antigo no Rio de Janeiro. Ele teve esse rodapé, assinando o nome de Monte Brito, no tempo em que atuavam na crítica literária Alceu Amoroso Lima, Álvaro Lins, etc, etc. Como a literatura
ela não é só literatura, ela é história, ela é sociedade, né? Ela é cultura. Então, aspectos sociais e políticos vão levar o Alírio Vanderlei a ser meio que silenciado, apagado da história da literatura brasileira, nordestina e até certo ponto paraibana. Porque se você fizer uma pesquisa com pessoas que conhecem a literatura paraibana, né, conhecem a tradição da literatura paraibana, e pedir para fazer uma lista de 5, 10, 15 romancistas, dificilmente o Alírio Vanderlei vai aparecer. Por quê? Porque até eles, até os estudiosos, grandes estudiosos, acadêmicos, desconhecem a obra, né? Por falta de republicação, né? Com a ausência da republicação, fica difícil você ter novas pesquisas, você ter novos leitores. Então, é muito importante que as instituições culturais tentem reaver a obra dele, para ver o que, para fazer um processo de quê? De releitura, e aí colocar ele no seu devido lugar. Uma das coisas que me fascinaram ao pesquisar sobre Alírio é o número de relatos orais que existem, né, sobre essa figura que desperta curiosidade aqui na região. Então, às vezes, um mesmo fato, você fala com pessoas, né, que conheceram a família e tal, e você vê o mesmo fato contado com diversas versões. Então, esse foi um dos aspectos que mais me encantaram na história de Alírio. Ele, de fato, é como se ele mexesse com o imaginário dos habitantes mais antigos, né? Então, a história de Alírio é contada hoje, né, com a ausência de documentos, é contada basicamente por alguns historiadores patoenses, né, que a gente conhece bem, e com o auxílio da Biblioteca Viva, como Ampatebá vai chamar, né, aquelas pessoas que guardam esse conhecimento de geração após geração. Então, muito de Alírio a gente escuta da figura dos avós, dos pais, né, então, que estiveram ali mais próximos da sociedade daquela época. Você pergunte até onde eu sei, ao patuense médio, quem foi Alírio, que ele não sabe. Como é que um filho da terra, né, que com esse domínio pleno do campo das letras, né, e aí eu poderia falar de uma dessas obras, por exemplo, que tem uma carga memorialística muito forte e autobiográfica, que é exatamente de Bolsos Vazios, né? Que é a obra que foi escolhida pelo Gregório, um jovem patoense que fez história aqui conosco. Me procurou para né, para orientá-lo em razão desse meu interesse por essa interface entre história e literatura. Fez, né, fez um trabalho de monografia acima da média, né, aquelas monografias que se destacam, é o caso da monografia do Gregório, e fez uma monografia em que ele demonstrava para a gente, quando chegou aqui, já um conhecimento prévio de crítica literária. E o Gregório, por exemplo, foi fazer uma recepção a essa obra do Alírio, de Bolsos Vazios, que é um trabalho de rememoração ficcionalizada da experiência dele com São Paulo, né? Ele chegou bastante novo em São Paulo, né? Recebeu uma mesada e é como ele diz lá em Bolsos Vazios, né? O personagem Portadela, ele mesmo, né? Ele pagava ali umas contas, no outro dia já estava sendo um tostão no bolso. Ele tinha que se virar na metrópole, né? Não era São Paulo de hoje, mas já era aquela Pauliceia desvairada do poema do Mário de Andrade, né? Alírio foi considerado para sua época É interessante que quando o livro dele, As Bases do Separatismo, é lançado, vem uma crítica positiva do jornal A Gazeta, né, que diz que considera o livro um livro atrevido, né? Então, é importante conhecer Alírio porque ele é um escritor atrevido, né? Atrevido nas ideias, né? Porque ele não faz questão de ocultá-las, ele diz aquilo que pensa, que realmente acreditava, e também pela forma diferente de expressar, né? Do seu linguajar. Às vezes rude, é verdade, mas a rudez ela é proporcional à sua sinceridade, né? Ao que ele traz de sincero nas suas palavras. Pelo menos ele não oculta, não pensa uma coisa e faz outra, ou não
ou não pensa uma coisa e diz outra, né? Ele diz aquilo que pensa. Então, nem todas as pessoas estão preparadas para ler um autor dessa forma, um autor atrevido. O Alírio, ele fez parte ali nos anos 30, né? Nos anos 30, de um grupo de tradutores que tinha como núcleo central o Jorge Selzoff, acho que era assim que se diz, que era um europeu ali, não sei se russo. Ele abriu uma editora e criou uma equipe de tradutores do russo que foi pioneira no país, né, que contou aí com nomes como Brito Broca, o Fúvio Abramo, o próprio Alírio Vanderlei, a Elis Lessa, o Origens Lessa. Então eram o Alírio acabou experimentando algumas traduções, né? O que se comenta é que o Alírio falava várias línguas e escrevia, inclusive, em outras línguas também. Eu não sei se isso é verdade, né? Eu sempre digo, né? Ele inventou a si mesmo de uma maneira muito, muito sagaz, né? Muito curiosa, né? Para chamar a atenção, como um instituto de polêmica. Alguns textos dele, ele gostava muito de falar de si mesmo, das experiências que ele teve em Patos, em João Pessoa, em São Paulo, né? Uma dessas curiosidades é justamente essa, é o cara ser tradutor do russo sem saber russo, né? Por quê? Porque as primeiras traduções do russo no Brasil foram feitas de forma indireta. Os tradutores do russo, o que é que eles faziam? Eles pegavam já traduções do espanhol que vinham da Argentina, ou da Espanha, ou do francês que chegava no Brasil. Então você vai ter Tolstói, Dostoiévski e tantos outros grandes nomes da literatura russa que vão ser traduzidos pela primeira vez no país de forma indireta. Então só muito recentemente, nos anos 60, 70, 80 para cá, é que esses autores clássicos da literatura russa vão ganhar traduções mais fidedignas, mais corretas, mais pontuais, mais profissionais, inclusive de professores de literatura russa, ou de russos que vieram exilados para o Brasil e que, é o caso de Boris Schneider, por exemplo, do paraibano Paulo Bezerra, que foi professor de literatura russa na Federal do Rio de Janeiro. Então, o Alírio, ele, de certa maneira, como ele é um cara extremamente inquieto, ele acabou se dedicando a esses projetos e eu tenho certeza que ele tinha consciência da importância disso, né? Dessas obras, de que esses escritores russos pudessem chegar ao nosso país, né? Porque o que nós tínhamos era muito pouco. Ali nos anos 30, quem quisesse ler Dostoiévski, ele tinha que ler em francês, em alemão, em espanhol, né? E esse projeto do qual o Alírio fez parte, ele tem um papel muito importante, inaugural, nesse tipo de difusão da literatura russa. Bom lembrar que os russos eles foram marginalizados dentro da tradição literária ali nos anos 30 por causa do anticomunismo presente nos anos 30. Porque por mais que o Dostoiévski não tinha nada a ver com marxismo, não tinha nada a ver com comunismo, os autores que eram russos acabaram sendo marginalizados por causa da língua, por causa da Revolução Russa de 17, e principalmente aí você vai ter depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, muitos autores russos não chegavam até o Brasil por causa da questão da censura, das políticas editoriais. E esse George aí, parceiro do Alírio, foi muito, muito sagaz em tentar quebrar um pouco esse paradigma e levar para o povo brasileiro ali, mesmo que a gente saiba que eram pouquíssimos letrados ali nos anos 30. Então o Alírio participou desse processo. Eu acho curioso essa história, esse aspecto biográfico do Alírio em relação a isso. Traduziu alguns livros de Tolstói, o Conde Leon Tolstói, traduziu alguns livros de Dostoiévski e traduziu de Leonid Andreev. De Tolstói, ele traduziu Padre Sérgio, que é um livro excelente, Padre Sérgio, e Khadij Murat. E de Dostoiévski, que é um dos maiores escritores russos, né? Ele traduziu O Jogador. De Leonid Andreev, ele traduziu Os Sete Condenados e Judas Iscariotes.
de Leão Dias André. Depois eu descobri, posteriormente, que ele traduziu de um letão um livro chamado Por que Morremos? Eu tenho esses livros na minha biblioteca. São livros raríssimos. É tanto que chama a atenção dos estudiosos da literatura brasileira, da literatura mundial, essa primeira tradução feita era chamada Coleção de Autores Russos, que do editor era George Servov. Participavam pessoas importantes da literatura. Por exemplo, Alírio participava, Orígenes Lessa, a mulher de Orígenes Lessa também participou dessas traduções. E eu terminei descobrindo que Alírio fez um acordo com o editor, que ele ajudava na tradução desses livros se ele publicasse um livro dele. E esse primeiro livro de Alírio, chamado Só o Criminoso, foi publicado por esta editora. Você ouvir de Ariano que você é um bom escritor, um escritor forte, já diz muito sobre o seu caráter como escrita. Então, e essa visão de Ariano está num dos textos que eu comento em um livro que eu escrevi sobre a obra de Alírio, que eu dizia assim, que eu também acredito na força da prosa aliriana por várias coisas, a partir da linguagem. Então, a linguagem aliriana é uma coisa espetacular. Embora críticos da época da obra, como o João Ribeiro, Jornal do Brasil, em 1931, ele diz que Alírio é grosseiro nas expressões. Então, eu queria observar que a força de Alírio também está nas enfermidades sociais retratadas, na estrutura política do sertão com o qual ele retrata o povo. Lampião, como eu disse antes, Lampião não é uma figura, Lampião representa o coletivo, certo? Então, por isso, eu acho que a grande força de Alírio está aí. E, ratificando as palavras de Ariano Suassuna, né, nós temos vários outros críticos. Entre eles, eu vou citar Álvaro Lins. Na década de 40, Álvaro Lins vai dizer assim, que a escrita aliriana é uma força bárbara. No ano em que Alírio publica o seu primeiro livro, João Ribeiro, no Jornal do Brasil, ele critica o estilo de Alírio, da escrita, mas ele vai dizer que ele é um escritor de uma poderosa seiva. Então, a crítica de Ariano Suassuna, ela é plenamente justificada e bem elaborada, com certeza. O primeiro livro de Alírio, Só o Criminoso, é de 1931. Foi escrito em uma das dependências do palácio, casa do seu avô, que ficava situada exatamente na confluência das ruas Miguel Sátiro com Rodomeira em Patos. Bastante aceito pela crítica, no ano seguinte, esta obra obteve uma menção honrosa da Academia Brasileira de Letras, juntamente com Cabocla, de Ribeiro Couto. Trata-se de um romance realista e regionalista, que aborda questões das secas, dos saques e dos retirantes. Em seguida, veio o romance Os Brutos, de 1934, editado em São Paulo. As Bases do Separatismo, sua terceira obra, editada em 1935, é seu trabalho mais conhecido e mais polêmico. Alírio publica no ano de 1940 o livro Bolsos Vazios, para muitos seu melhor romance. O livro é repleto de lirismos, frases cruéis e pepitas de loucuras. Edita o romance Ranger de Dentes, lançado em 1945. Os Carneiros Cinzentos, seu último livro publicado, e só lançado em 1956, após a sua morte, possui um feixe de páginas magistrais. As chibatadas críticas no vaidoso Gilberto Freire são admiráveis. Toda a obra de Alírio se encontra marcada por uma constante luta em favor dos direitos dos homens. É um outro livro também do Alírio, que acredito eu que teve uma repercussão muito grande. É claro que tem que haver pesquisas em jornais para ver como foi a recepção dessas obras do Alírio, né? O Carneiro Cinzento.
Carneiro Cinzento, do Alírio, é uma obra de teoria literária, né? Onde ele vai questionar nada mais do que nada menos o Gilberto Freire. Gilberto Freire havia chegado dos Estados Unidos, vinha de um mestrado nos Estados Unidos, e o Gilberto Freire fez uma palestra em Minas Gerais, e nessa palestra falou que o marxismo tinha morrido. E aí, nesse livro, né, o Alírio, ele vai chamar o Gilberto Freire de Carneiro Cinzento. E vai desconstruir o discurso da morte do marxismo, né? Ele vai desconstruir esse discurso do Freire nessa obra. Então, acredito eu que o Alírio, né, ele em sua época, ele foi um autor que teve uma repercussão nacional no país. Alírio escreveu o primeiro livro dele aqui bem pertinho, onde hoje é a casa do avô dele. Ele escreveu na casa do avô dele, que era Rodão Meira de Vasconcelos. É uma casa que foi demolida recentemente, entre a rua Miguel Sátiro e a rua Rodão Meira. Rodão Meira foi um quebra-quilista. Ele participou da Guerra dos Quebra-Quilos, em Campina Grande, que era uma revolta do povo pobre contra o sistema métrico decimal que foi introduzido no Brasil. O Brasil introduziu no século XIX o novo sistema métrico, que era o sistema francês que a gente utiliza até hoje. Então ele escreveu ali na casa do avô dele. Ele escreveu o primeiro livro dele chamado Sol Criminoso. Depois ele escreveu outro livro chamado Os Brutos, que é uma história sobre o cangaceiro Lampião. Alírio, ao se debruçar sobre Lampião como um de seus personagens, né, como a história de Virgulino Lampião, como, vamos dizer assim, como inspiração para o seu texto, né, a gente tem em Alírio uma postura comum aos poetas populares, certo? Ou seja, Alírio vai usar a obra Os Brutos, né, e o personagem Lampião como uma espécie de motivação para a crítica social, né, para as descrições acerca da terra, do sertão, de suas características, mas ele vai usar também a sua narrativa para literariamente contar mais uma das versões sobre essa personagem, entre aspas, né, da história dos sertões nordestinos, que é o cangaceiro Virgulino, para o qual Alírio, vamos dizer assim, cria até uma explicação que justificasse a sua transformação de Virgulino em Lampião, né? Então, ele vai trazer para a história de Lampião aspectos fictícios e vai justificar através desse personagem uma máxima que está em sua obra, que é a justiça do olho por olho, dente por dente, né? A justiça que é cometida em nome da honra. Então, há toda uma justificativa para a transformação de Virgulino em Lampião. Não do Lampião como um bandido, né? Mas um Lampião que comete uma justiça em nome da honra, que se transforma no cangaceiro, né, para vingar a morte de seu pai. Então, a gente tem mais uma das versões da história dessa figura da história do Nordeste, do cangaço no Nordeste. Você tem uma obra que ela é engajada no sentido mais forte da palavra, ela se ofereceria como uma representação de uma realidade dura, né? Assim, muito expressamente, muito abertamente. E tem obras do Alírio, né, em que exigiria da parte do profissional que usa a literatura como fonte de saber histórico, exigiria, por exemplo, mais filtros, né? Saber filtrar aquelas informações que remeteriam a esse tipo de representação. Então você tem uma obra tem um cunho realista mais expresso, outra ela tem um cunho mais naturalista, né? Também um certo toque existencialista, e eu percebo tudo isso na obra de Alírio. Ele era polêmico, entende? Ele era polêmico. Ele não escrevia para agradar. Ele escrevia
para defender um ponto de vista que ele considerava consequente. E é um livro que a narrativa ocorre em duas fazendas aqui na cidade de Patos, né? São duas fazendas. Uma está em ascensão, a outra vive uma certa crise econômica. Enfim, é um momento também que muitos equipamentos modernos vão se instalando em Patos. Entre eles, as usinas de algodão, né? Os bancos, que já haviam se instalado desde a década do início da década de 30. Então, assim, há um certo avanço de uma economia capitalista e uma desestruturação da economia tradicional. É um romance onde o Alírio traz assim, muito do cotidiano das pessoas pobres. É um romance onde ele dá voz aos moradores de fazenda. E aí, nessa narrativa, o Alírio vai mostrando para nós a exploração e as dificuldades que essas pessoas viviam. Um exemplo é que, por exemplo, os contratos eram verbais. Na verdade, esse contrato era ditado pelo fazendeiro. Quer dizer, eu forneço determinadas coisas, uma casinha para você morar, mas você vai ter que fazer isso e aquilo, enfim. Então eram contratos verbais que a qualquer momento poderiam ser encerrados e esse morador teria que sair da fazenda. Enfim, então tem até um caso que o Alírio destaca, é o caso de dos personagens, que é o Isaac Panati. Esse Isaac Panati é um dos moradores de uma dessas fazendas. E aí ele um dia vendeu um feixe de lenha, né, sem autorização do fazendeiro, e por conta disso quase que ele era expulso da fazenda. Mas já existia algumas leis trabalhistas, leis essas que não ultrapassavam as porteiras das fazendas. A lei, na verdade, ela parava nessas porteiras. E esses fazendeiros acabavam não seguindo essas legislações, e os moradores de fazenda eles não tinham nenhuma garantia na lei, né? Não há limite para o uso da literatura como fonte de saber histórico. Mas quando uma obra ela foi intencionalmente, né, preparada com esse fim, com esse propósito, ela abre todo o caminho, porque ela facilita muito o nosso trabalho. Então, é o caso, portanto, de algumas obras do Alírio, que se prestaria muito bem para o uso por parte do historiador, da historiadora, como fonte de saber histórico, né? Você vê que o Isaac Panati, esse personagem de Ranger de Dentes, em uma das festas que o coronel, que o dono da fazenda, né? Que o dono da fazenda ele organizou. O Isaac Panati vai estar lá e vai observar. Vai dizer, tanta despesa aí com essa festa. E eu estou com um filho doente em casa, e se ele morrer, eu não vou ter dinheiro nem para enterrar essa criança. As suas palavras, revestidas da mordacidade e da precisão necessárias à denúncia das injustiças sociais, ecoaram e ecoam na memória dos sertanejos que a elas tiveram acesso, quer através da leitura ou do simples ato de ouvir contar. O certo é que elas ainda ecoam plenas de sentido em um sertão cronologicamente distante daquele contado e cantado por Alírio, mas ainda bem próximo no que se refere aos problemas enfrentados pelos sertanejos que sofrem as agruras da seca, os desmandos dos poderosos e as injustiças sociais, pois estes ainda habitam o mesmo sol criminoso e ainda necessitam do ranger de dentes para aguentar o sofrimento que lhes é imposto pelo meio e para sobreviverem no sertão aliriano. Que a obra ela fala quando ela é lida, né? E cada obra ela é lida a partir de um presente. E com certeza o presente de hoje tem muito ainda o que ir buscar lá na obra do Alírio Vanderlei, em Ranger de Dentes, em Carneiro Cinzento, em Bolsos Vazios. O Alírio escreveu 6 romances. Porque o Alírio teve a sua obra de forma, não foi republicada, né? Quase não foi republicado, o que explica o fato dele não ter
não ser reconhecido como um dos grandes romancistas paraibanos ou nordestinos, né? Porque um dos fundamentos do campo literário é você ter uma obra que participe do cânone, vamos dizer assim, né? Ou seja, as universidades, os centros culturais, os grupos de leitura, os livros nas livrarias à disposição. Isso o Alírio, desde que morreu, até um pouco antes mesmo, você vai observar que a obra dele ela não teve reedições e foram se tornando cada vez mais raras. Infelizmente, né, para a dificuldade que se tem de ler a obra do Alírio é que a última edição, a única e última edição que teve dessa obra, Ranger de Dentes, foi em 1945. Então, é muito difícil se encontrar uma obra do Alírio, né? Não houve mais edição, o Alírio morreu na década de 50, né? Morreu muito jovem ainda, e após sua morte, as suas obras não foram mais editadas, e aí a grande dificuldade, porque o Alírio era para estar nas bibliotecas escolares, né? O Alírio tem muito o que dizer ainda para essa geração de hoje. A gente tem que destacar que nem tudo é brutalidade, nem tudo é dureza no sertão de Alírio. Então, e para isso, a gente vê algumas descrições que eu fiz questão de trazer para cá, né? Então, a narrativa aliriana, ela atinge o seu propósito, né? Assim, então, eu acho que o mesmo sertão que Alírio mostra como palco para uma sátira mordaz, como terra que forja homens embrutecidos, né? Ele também vai cantar esse sertão pleno de lirismo. A partir da mulher, que ele diz que nelas há uma doçura encantada. As mulheres do sertão têm uma doçura encantada. Então, eu até trouxe um trechinho de uma das descrições que Alírio faz para o sertão. E vejamos como há lirismo nesse sertão embrutecido. Ele diz assim: o sertão acordava em toda a extensão do seu corpo. Debruadas de púrpura as plumagens, garças e mais garças voavam sobre a alvorada e figuravam lá em cima, bambas e leves, folhas de prata com fimbrias de coral, ao léu das ventanias. Longe e longe esfiava-se no ar uma corda de fumo, que a viração mais fraca despedaçava. Saía de um ou de outro casebre de taipa com teto cor de ocre, cheirando a lenha seca. E mais à frente ele diz assim: o sertão é o sertão. Então, eu acho que essa descrição de Alírio, da terra sertaneja, mostra esse paradoxo, enquanto ele mostra uma terra que embrutece os homens, que forja um cangaceiro como Lampião, mas é uma terra que tem mulheres, né, que são mulheres encantadas, cheias de encanto. Como encantada é a própria beleza dessa terra. Ranger de Dentes é uma obra fantástica, eu diria. Essa obra do Alírio Vanderlei, né? É uma narrativa cuja história ocorre aqui no município de Patos, nos idos dos anos 30, porque foi o período também que o Alírio teve que voltar para Patos, porque ele havia escrito o livro As Bases do Separatismo, e por conta desse livro ele foi perseguido pela polícia política do Vargas. O Brasil na época vivia o regime do Estado Novo, né, um regime autoritário, e nas bases, no livro As Bases do Separatismo, o Alírio passou a defender um discurso que eu diria contra-hegemônico, né? Que seria uma divisão das regiões do Brasil em países, inclusive o Nordeste se tornar um país. E aí, por conta desse livro, ele foi perseguido e ele veio para Patos, onde ele se escondeu, na verdade, na fazenda dos seus familiares, né? Que fica aqui próximo à cidade de Patos. E acredito que foi também entre aspas, nesse exílio em sua própria terra, onde o Alírio escreveu a obra Ranger de Dentes.
ele sempre, o Alírio ele tem um hábito de anotar o ano em que ele concluiu uma obra no final do livro. E Ranger de Dentros é uma obra que ele concluiu a escrita em 1941. Então bate bem com o período em que ele esteve escondido na fazenda do pai para não ser preso, por conta do livro à base do separatismo. Uma unidade falsa formada por sargentos, bacharéis e sacristãos. É assim que Alírio critica o mito da formação e da unidade brasileira. E ele vai além, dizendo que não só nada nos une, como tudo nos separa. Ele não consegue enxergar nenhuma lógica na defesa da unidade nacional, chegando a chamar essa defesa de uma retórica balofa, recheada de pieguice cívica. Eu sempre fui um pouco fascinado, desde que comecei o curso de História, sobre o tema do separatismo. Eu fiz um levantamento inicial, era um tema que eu tinha interesse, mas nunca tinha me envolvido. Até que eu comprei esse livro num sebo e comecei a lê-lo e fiquei um pouco fascinado pela tese do Alírio Vanderlei, que para mim, ali nos anos 2000, 2005, 2010, né, dentro da conjuntura política brasileira, os governos do PT, e depois o crescimento dos grupos mais conservadores, esse tema sobre o separatismo, principalmente nordestino, vinha à tona. E o Alírio meio que foi um pioneiro ali nos anos 30, abrindo uma vereda sobre esse debate, que é um debate muito tenso, que demonstra a coragem, o rigor e o instinto de polêmica do Alírio, porque, se você observar bem, é quase uma loucura você, num Estado totalitário, a Era Vargas teve aí certo que o livro foi publicado em 35, 36, mas no Estado Novo, vem o Estado Novo, né? Então você tem um regime, de certa maneira, autoritário, com pouco frescor, com pouca liberdade de expressão, e você publicar um livro pregando a separação do Brasil, no momento em que a identidade nacional estava sendo formatada por um segundo momento, né? Nós tivemos aí no século XIX, com o governo de Dom Pedro II, o governo imperial, e nos anos 20 e 30 é um momento em que as coisas começaram a serem formatadas, né? A serem elaboradas. E num momento como esse, você tem um sertanejo paraibano, morando em São Paulo, que escreve um livro meio bombástico, né? Pregando a separação do Brasil, divisão do Brasil e justificando isso dentro de certos postulados sociológicos e históricos, até certo ponto precários, né? Porque o Alírio, ele leu Karl Marx a partir de traduções em espanhol, né? E parece que ele não entendeu muito bem o marxismo presente naquele momento, mas ele leu outros autores, era um homem extremamente inquieto, e ele foi formatando intuitivamente por que o Brasil deveria ser separado, né? E essa obra, dentro do tema sobre separatismo, ela é uma obra inaugural, ela é uma obra muito importante, principalmente porque as obras anteriores do século XIX são mais ligadas ao separatismo pernambucano, paulista, gaúcho, e o Alírio ele traz uma visão mais ampla, porque a ideia de que o Brasil deve ser dividido. Basta nós aqui lembrarmos de alguns momentos, né, em que essa ideia separatista ela vai e volta, né, dependendo do contexto histórico e social. Eu lembro aqui, na década de 80, né, ficou muito famosa aquela letra, né, de Braulio Tavares, se não me engano, e de Ivanildo Villanova, imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste se tornar independente, né? Então, esses movimentos separatistas, né, eles vão e voltam de acordo com a própria dinâmica da sociedade. Por isso que o livro As Bases do Separatismo de Alírio, ele ainda é um livro bastante atual e se mantém atual nesse aspecto. As pessoas imaginaram um separatismo quando não havia o que separar, que é o período colonial, né? Então, Alírio foi buscar ali nas bases
do período colonial essa ideia de separação. Tem uma frase que diz: nada nos une, tudo nos separa. De fato, ele está correto quando ele diz que naquele período nada nos unia e tudo nos separava por um motivo: a não existência de um Brasil. Não é? Por quê? A revolta de Beckman, Emboabas, Conjura Mineira, Conjura Baiana, Inconfidência Pernambucana, se eles tinham um ideal de separatismo, esse ideal de separatismo era interno. Não havia, como é que eu posso dizer, não havia brasilidade, não havia sentimento de nacionalidade por um simples motivo: não existia Brasil. No período colonial, as capitanias, que depois se tornaram províncias, elas gravitavam em torno do Estado português, não é? Então, o que nos unia naquele momento era o Estado português. E como as pessoas ansiavam em buscar o nosso nacionalismo, a nossa brasilidade, as pessoas enxergam nos chamados movimentos nativistas o ideal separatista, né? Até na Conjura Mineira e Baiana, olha o nome, mineiro, baiano, não tem brasileiro. O nosso Estado Nacional ele vai se formar a partir de Dom Pedro II, com a construção do IHGB. E o que foi que Alírio fez? Enquanto autores tentam ir captando o nosso nacionalismo nesses movimentos, Alírio percorreu o caminho reverso. Né? Ele foi exatamente constatar, né, a falta dessa união, mas ele fez isso mostrando que não existia Brasil. Né? E de fato não existia, mas ele encaminhou o discurso da falta de unidade de forma que ficasse registrado que não existia Brasil. Não existia, mas não é porque houvesse ideais de separatismo. Alírio ele vai pegar dados de 1923 a 1930, não é? Dados econômicos, vai demonstrar que o quanto de recursos que o Nordeste enviou para a União e vai dizer que os serviços que a União presta nos estados, eles não são proporcionais a esse recurso. Por isso que, em certo momento, certas passagens do seu livro, de forma agressiva, ele chama a União de parasita, né? A União é um parasita que suga os recursos do Nordeste, né? E em certa passagem do seu livro, né, quando ele faz a defesa nos jornais, se referindo ao delegado DOPS, que aprende os livros, ele vai dizer que é coerente e que sai em defesa do Nordeste e que abre mão, isso diz explicitamente na carta, que abre mão da nacionalidade brasileira, porque ele se considera, antes de tudo, um nordestino, né? Então ele toma o Nordeste como sua nação, como pátria, demonstra essa exploração do Nordeste pela União, né? E levanta essa bandeira das ideias de separatismo do Nordeste, a qual chama como a zona bronzeada, né? Talvez alguma relação com o sol criminoso dele, e aí um paralelo com o romance, talvez, né? As polêmicas envolvendo esse livro aqui, As Bases do Separatismo, giram em torno da posição de Alírio sobre a unidade nacional. Segundo Alírio, quando uma nação nasce, ela começa a morrer. Todo país, quando surge como um país independente, inventa uma história para si mesmo, dizendo que aquele país é excepcional, maravilhoso, único, singular, enfim, que tem coisas que só ele tem. Esse debate é muito forte nas décadas de 20 e 30, e Alírio discorda, né, dessa ideia de unidade que foi criada. É bom que se diga que os motivos de Alírio para defender essa separação são diferentes dos motivos apresentados hoje por alguns grupos, que são racistas, etnocêntricos, lotados de preconceito. A tese de Alírio não girava em torno de etnocentrismo nem racismo, girava em torno da ideia de que com essa separação haveria uma eficiência administrativa que viria com a quebra nos núcleos de poder que foram construídos historicamente à margem de uma falsa unidade. Então, essa seria a configuração ideal para Alírio Meira Vanderlei. Um Brasil amazônico, um Brasil nordestino, um Brasil mineiro, um Brasil paulista e um Brasil gaúcho. Qual a diferença desse separatismo de Alírio para o separatismo do Rio Grande do Sul?
Alírio, ele me parece revoltado. Nós estamos falando de um Alírio dos anos 30, pós-revolução constitucionalista. São Paulo se rebelou contra Getúlio Vargas e Alírio se aventurou nos campos da história. Um literata brilhante, crítico da sua região, da política da sua região, dos personagens característicos do Nordeste, como o coronel, né, o político, o mandonismo local. Ele fez essas críticas na literatura e ele foi para São Paulo. Na Paraíba, Alírio era literato. E em São Paulo ele quis se tornar historiador, sociólogo. Mas o que ocorreu? Ele foi influenciado pelos grandes sociólogos e historiadores da década de 30, e aí eu estou falando de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Capistrano de Abreu, que não é da década de 30, mas é do século XIX, é o segundo maior historiador do século XIX, e que você encontra na obra aliriana, quando ele fala que o brasileiro ele é o sertanejo, né? Isso é a teoria de Capistrano de Abreu. O brasileiro, longe do controle português, ele vai surgir no sertão. Todos nós sabemos que Portugal fica no litoral. Então, lá está o Estado português, mas no sertão não. No sertão surge o mameluco, né? Surge o mulato. E esse sertanejo ele não tem o controle do Estado português. Né? Então, o que ocorre aí? Alírio lê essas teorias, que são perceptíveis na sua obra, apesar dele não citá-los, não é? E ele constrói a sua história da separação. O que seria essa história da separação? Ele fala na geografia. Então, ele aponta 5 regiões geográficas que são distintas e que essas regiões teriam gerado povos que não se conciliariam. Então, ele fala em 5 Brasis. E esses Brasis, não é, deveriam se separar. Então, ele começa a obra dizendo que o Estado, a igreja, o exército e as elites são as grandes construtoras dessa monstruosidade que ele chama de Brasil. Então, qual era o anseio de Alírio? Era ver o Brasil se dividir. E aí ele usa uma lei da biologia chamada a lei da cisciparidade, né? A célula vai cindindo, dando origem a novas células, e as antigas células vão morrendo, é o que a gente chama de renovação celular. Então, ele usa a lei da cisciparidade aplicada à história. Ele fala que o Império Romano deu origem à Europa, a Europa, no caso de Portugal e Espanha, deram origem à América Espanhola e ao Brasil. E que, usando a teoria da cisciparidade, o Brasil não poderia ficar e parar a cisciparidade. Então, as 5 regiões que ele aponta na sua obra teriam que se dividir para cumprir a lei da cisciparidade. Com o surgimento do Estado Novo de Vargas, em 1937, não é? Vem uma questão interessante que o próprio Eurico Gaspar Dutra, né? Ele pega um exemplar de Alírio e envia ao Tribunal de Segurança Nacional, pedindo ao presidente que se adote providências, né, legais em relação a esse livro. Né? Então, a ideia do Estado Nacional, né, defendido por Vargas, que era justamente o pensamento do seu jurista Francisco Campos, né, que foi quem redigiu a Constituição de 1937, então, novamente, as ideias de Alírio lançadas no livro As Bases do Separatismo vai justamente servir para que Alírio seja processado. Né? Desta vez, é algo mais grave, porque é o Tribunal de Segurança Nacional, considerado um tribunal de exceção, né? E que vem julgar os adversários políticos do regime ditatorial de Vargas. Né? Então, nesse segundo momento de processo, né, ele vem a ser o promotor designado para o caso de Alírio, faz uma denúncia bastante agressiva, chama o livro de monstruosidade, incita a desordem e a divergência entre brasileiros, né, entre estados, e pede a condenação de Alírio. Né? Então, e o juiz, né, responsável pelo processo de Alírio, né, o juiz Maynard Gomes, ele condena Alírio a 3 anos de prisão. Né? E Alírio recorre, o advogado de Alírio recorre para o Tribunal de Segurança Nacional, né? Porque a decisão é de um juiz
e o recurso é para o próprio órgão colegiado do Tribunal de Segurança Nacional. Alírio não é preso, né? Em revistas da época, Alírio se esconde para não ser preso, né? No Pico do Jabre, daí porque, né? A expressão louro do Jabre, né? Que é, salvo engano, um artigo de um jornalista chamado Adonias Filho, da época, que o chama o louro do Jabre, né? E aí, por causa dessa fuga de Alírio, ele não é preso. E em 1945, quando o Estado Novo de Vargas chega ao final, vem a lei de anistia, anistiando todos aqueles que foram processados, né, durante aquele período. Então, Alírio nunca foi preso por essa condenação, mas sofreu este constrangimento de responder a um processo judicial pelo Tribunal de Segurança Nacional, né? Ele veio se esconder aqui no Pico do Jabre, por isso que chamam ele o Louro do Jabre, porque ele veio se esconder aqui no Pico do Jabre. Segundo uma amiga minha, chamada Eusari Lacerda, que era confreira minha no Instituto Histórico e Geográfico de Passo, ela contou certa vez, e eu, por sinal, escrevi aqui, neste livro aqui, que é Crônica de Duxid, eu escrevi o artigo, neste livro aqui, eu escrevi um artigo, o nome do artigo é Um Primogênito Chamado Satã, que Alírio, no período da noite, algumas vezes na semana, Alírio saía do esconderijo dele no Pico do Jabre e vinha para Patos. Ele tinha um amigo de infância aqui, chamado Dom Fernando Gomes, que foi o primeiro bispo de Patos, quer dizer, o primeiro filho de Patos bispo. Quando Dom Fernando era padre aqui na cidade de Patos, e ele estava escondido no Pico do Jabre, à noite, algumas vezes na semana, ele vinha aqui na cidade. Isso é uma história contada por essa minha confreira e amiga Eusari Aires de Lacerda. Ela me contou que alguns dias na semana ele vinha para Patos para conversar com esse amigo dele. E numa dessas visitas, ele disse que ia colocar o filho dele, ia colocar o nome do filho dele de Satã. Aí o padre se revoltou, era amigo dele, se revoltou. Eu sei que no final da história o padre convenceu e o filho ficou sendo chamado de José Jabre. E o padre ficou como padrinho do filho dele. É uma das histórias de Alírio Meira Vanderlei. Mas eu sempre achei ele uma figura fascinante. Fascinante como sujeito, né? Porque ele é um típico caso de um intelectual nordestino, sertanejo nordestino brasileiro que procura se reinventar, certo? Então, isso explica, de certa maneira, algumas alcunhas, alguns nomes que foram criados em relação a ele, né? A figura do Louro do Jabre ou o Louco do Jabre, né? Por quê? Porque como ele era uma figura extremamente polêmica, se você pegar os textos dele, os descritos, os rodapés literários ali dos anos 30, é até curioso a maneira como ele trata, como crítico literário, as obras. Com certa ironia, com certa sagacidade, com certo instinto de polêmica. Ele travou muitas polêmicas, não só na imprensa paulista, na imprensa paraibana, ali dos anos 40 e 50, como também na própria sociedade de Patos, em João Pessoa. Por quê? Porque ele tinha essa coisa de incomodar, que talvez nem todo intelectual tem, mas ele tinha, né? E eu acho, então você tem aí essas alcunhas, o Louro do Jabre, o Louco do Jabre e o Bárbaro Iluminado, né? Que muita gente se pergunta de onde surgiu esse nome, que foi o Nuto Santana, que era um jornalista, provavelmente amigo do Alírio, que achava que esse termo definia muito bem a ideia do bárbaro, da rispidez, né? Vamos dizer assim, o instinto de polêmica. Às vezes ele era grosseiro em alguns pontos, mas ao mesmo tempo ele era muito sagaz, muito inteligente, muito iluminado. E a forma rude, áspera, acre, né, com que ele defendeu as suas ideias no livro, né, atacando inclusive os militares, o exército, né, o governo de Getúlio. Ele nominou inclusive algumas pessoas, como o Góes Monteiro, né? Então, e o próprio responsabilizou o Catete, né, pelos problemas que o país passava na época. Então, isso, de certa forma, né, contribuiu bastante para que ele fosse visto como
não é, um fermentador de ideias comunistas, e mesmo não partindo para a luta armada, né, que foi o que ele defendeu, o seu advogado defendeu no processo, mas aí ele respondeu, não é, teve os livros apreendidos em 4 livrarias de São Paulo, e os exemplares pela Delegacia da Ordem Política e Social, pelo DOPS, e o juiz federal, haja vista que a competência para o julgamento do processo é do juiz federal, considerou essa apreensão regular desses livros, não é? Mas o seu advogado recorreu para o Supremo Tribunal Federal e que considerou à unanimidade que o livro era apenas uma forma de expressão, as ideias ali tratadas eram uma forma de expressão do seu direito de opinião. Eu acho um livro muito interessante, do ponto de vista sociológico, certo? E até a repercussão que ele teve nos anos 30. Lembrando que foi uma edição do próprio autor, foi uma edição que causou uma certa repercussão, por mais que havia censura por parte. E quando, como eu falei, mesmo o Alírio falecendo nos anos 50, dos anos 60, você vai ter um autor como Otacílio Cartacho, de Cajazeiras, que vai estudar a geopolítica brasileira, e ele vai dizer, ó, Alírio foi pioneiro, né? O interessante é que o Alírio o Cartacho era de Cajazeiras, né? 2 paraibanos que problematizaram essa questão do separatismo, né? Então, o Alírio foi pioneiro, de certa maneira, a pensar o grosso modo do separatismo do Brasil, né? Alírio, ele começa já a contestar a proibição, a vedação do direito de secessão, que já está na primeira Constituição Republicana de 1891, né? Ele já começa a dizer que essa centralização na Constituição de 1891, ela foi uma imposição, né? E que por isso nós somos, os estados brasileiros, eles são unidos através de um elo artificial, seja um elo jurídico, econômico, laços artificiais, né, que unem os estados brasileiros. Esse elo, ele vem sendo repetido nas constituições posteriores, inclusive na atual de 1988, mas que sociologicamente a gente sabe que são elos, como diz Alírio, não muito fortes. Esse separatismo de Alírio me parece que é uma pessoa mais revoltada com o Brasil que ele encontrou, com a podridão, são palavras dele, do Brasil, do que uma análise com lógica histórica, né? Ou com lógica sociológica. Ele se propôs a analisar o Brasil a partir da sociologia, mas ele pouco fala do povo. O alvo dele são as elites, o Estado português, né? O Estado aqui formado por Portugal, a igreja e o exército. Ele não fala dos problemas sociais, então passa longe de uma análise sociológica. Foi perseguido pelo governo de Vargas, retornou ao seio da família, onde refugiou-se na fazenda Campo Comprido de seu pai, enquanto aguardava uma decisão judicial por parte do Tribunal de Segurança Nacional. Neste período, Alírio foi alvo de forte perseguição política, entre os anos de 1937 e 1945, por sua atuação como contestador da ditadura. Absolvido por unanimidade, foi por algum tempo Alírio Vanderlei que continuou na cidade de Patos, isolado do mundo, mas apegado à sua pena. Estava sempre visitando a livraria de Antônio Pereira de Moraes e o Grêmio Clube, muito frequentado pelo grupo político liderado pelo ex-prefeito Adelgiso Olinto. Neste período, Alírio se envolveu em 2 iniciativas políticas. A primeira, comandando uma caravana com destino à capital do estado em 1940, para solicitar do interventor Rui Carneiro a nomeação do professor Pedro da Veiga Torres para ocupar o cargo de prefeito de Patos, no que foi prontamente atendido. A segunda, se candidatando pelo Partido Social Democrático a deputado estadual, não logrando êxito. Alguns lugares de memória foram criados para ele, né? Nome de escola, tinha uma cadeira na Academia
Paraibana de Letras, e um ou outro crítico literário fazia referência, como é o caso de Gemir Cândido. Pelo prestígio, pela força do nome de Alírio, que foi uma figura que teve uma influência muito grande no jornalismo do meu tempo, o jornalismo dos anos 50. E depois da sua morte, ele foi um autor que teve a sua produção eclipsada, né? É inadmissível, sobre todos os aspectos, que essas obras não tenham sido publicadas novamente. Alírio precisa ser lido, não para ser cultuado. Não se trata aqui da criação de mais um vulto histórico ou literário. Trata-se de uma reparação histórica sobre um escritor que provocou certos impactos e que, 70 anos após a sua morte, grande parte dos seus conterrâneos desconhecem plenamente a sua obra. Se fôssemos um país sério, nós vivêssemos num estado sério, a obra de Alírio já deveria ter sido republicada em toda ela. Talvez em um único volume, em vários volumes, e em cada biblioteca pública desse estado estaria lá a obra dele para ser lida, e aí as pessoas iam julgar, iam saber se ele realmente foi esse grande escritor ou não. Eu diria que o recorte da obra de Alírio, nessa primeira metade do século XX, né, ela oferece muito mais um impacto regional, local. E eu destacaria ainda o seguinte: esse impacto não é tão grande quanto deveria ser. Por quê? Porque esta obra ela continua ainda desconhecida por muitos paraibanos, ainda desconhecida por muitos habitantes das Espinharas, né, que foi o povo que foi cantado e contado por Alírio. Então, e isso acontece muitas vezes pela ausência de exemplares, pela ausência de acesso desse público leitor à obra de Alírio. Praticamente pode-se dizer que não há reedições desse texto. Então, esse impacto ele se torna muito, muito reduzido. O jornalista impetuoso, de pontos de vista definidos, objetivos, e de uma ironia que ainda não foi repetida entre nós. Aí Gonzaga Rodrigues disse que ele andava com uma faca. Interessante, né? Um jornalista ele andava com uma faca de lado. Eu até escrevi aqui nesse livro aqui, eu falo sobre isso. Ele usava uma caroca, que as pessoas chamavam. Ele usava uma caroca aqui na cintura. Quer dizer, um escritor, uma pessoa dos livros, né, usava uma caroca, uma faca, mas nunca matou ninguém, né? Mas é da natureza da pessoa. Então era uma pessoa muito polêmica, Alírio. Existem alguns elementos que acompanham o entorno da produção de Alírio que nos fazem acreditar que sim, né, foi um dos maiores escritores patoenses, se não o maior desses escritores. Eu não falo apenas da qualidade de sua obra, mas existem alguns aspectos que acompanham a trajetória de bons escritores e que medem, em um certo grau, a influência e o peso da obra no contexto vivido pelo autor. E aí eu cito alguns desses elementos que giram em torno da obra de Alírio Meira Vanderlei. Alírio teve a sua obra analisada por vários críticos literários de sua época, que elogiaram e também bateram pesado e com veemência no seu estilo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o impacto dessa produção. Alírio foi perseguido pelo governo Vargas, chegando a ser condenado a 3 anos de prisão por conta de As Bases do Separatismo, né, que é esse material aqui, talvez o seu livro mais conhecido. Ele não chegou a ser preso, mas houve sim essa perseguição. Inevitavelmente, né, sua obra causou impacto em seu tempo. O terceiro ponto que eu uso para justificar o fato de Alírio ser um escritor relevante, né, para a sua época é a repercussão intensa pós a sua morte. Para se ter uma ideia, achamos notas e comentários sobre Alírio em diversos jornais, mesmo após 3 anos da sua morte. Na capital da Paraíba, cidade que esteve trabalhando, né, no período que faleceu, foi aprovada uma lei municipal nomeando uma rua de Alírio Meira Vanderlei, que foi sancionada imediatamente pelo então prefeito. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um projeto de lei para liberar um crédito de 100 mil cruzeiros, autorizando o governo do estado, à época, a usar esse valor
para publicar obras inéditas de Alírio, o que nunca aconteceu e também ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. Na redação de O Norte, né, que foi o jornal que ele estava trabalhando quando faleceu, chegaram dezenas de telegramas, mensagens lamentando a sua morte. Um dos maiores jornalistas brasileiros à época, né, o Assis Chateaubriand, chegou a classificar Alírio como um dos maiores articulistas brasileiros dos últimos tempos. Então houve, de fato, sim, né, uma ampla comoção, uma repercussão após a sua morte. Na cidade de Patos, Alírio, no ano de 1930, publicou 9 sonetos dentro do jornal oficial da festa de setembro, denominado O Peba, para senhoritas, onde havia como título as iniciais dos seus nomes. A publicação acontecia na coluna Jardim do Peba, onde assinava como A. Lírio. No sul do país, Alírio passou a escrever rodapés em São Paulo, trabalhou no Correio Paulistano, onde se consagrou como crítico literário e colaborou com o Dia, a Razão, Correio de São Paulo e a Gazeta. No Rio de Janeiro escreveu em O Radical. Em 1945, Alírio foi convidado e se tornou crítico literário no jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, mas sentindo que o ambiente lhe era incompatível, por não poder exercer sua independência intelectual, permaneceu por pouco tempo, ingressando nos Diários Associados, em julho do ano seguinte. Assim, com total liberdade de expressão, passou a escrever para o jornal, onde manteve por quase 3 anos uma coluna sob o título A Ronda dos Livros. E sentindo que Alírio era um nome muito doce, passou a assinar os seus artigos com o pseudônimo de Monte Brito. Alírio escreveu em vários jornais na Paraíba, como o Correio da Paraíba, a União e principalmente em O Norte, no anos 53 e 54, onde ganhou muitas inimizades. O colega Gonzaga Rodrigues, que conviveu com Alírio no jornal O Norte e que ocupa atualmente a cadeira de número 37 da Academia Paraibana de Letras, relembra como ele se comportava ao chegar na redação. Às vezes nem tirava o paletó, trazia o escrito mentalmente pronto, sentava-se, passando freneticamente para o papel. Era nessas horas felizes que se admirava dele mesmo, exclamava, sorria, à medida que ia acertando. Quase sempre se surpreendia com um achado imprevisto, uma expressão feliz. Lia em voz baixa, lia em voz alta, deliciava-se, a mão fidalga espichando a folha e a outra na cinta de cavaleiro vencedor, recém-chegado do páreo, olhando alto e sobrancelho acima do horizonte. Ele morreu em João Pessoa. Ele morava no bairro da Torre, mas ele veio ser sepultado na cidade de Patos. O velório dele aconteceu na Prefeitura Municipal de Patos, ali no Palácio Clóvis Sato, né? Os restos mortais dele, de Alírio, está no cemitério de São Miguel, ali no Belo Horizonte. Eu não tenho formação para lhe dizer se ele é o grande literata de Patos. Eu gostei muito da obra literária dele, as críticas são mordazes, ele tem um senso de crítica que eu adoro. Mas eu adoro pessoas sarcásticas, pessoas que falam. Tem uma frase dele que parece muito, eu me identifico muito, a prudência não é um fruto para todos os paladares. As pessoas que são sinceras, eu gosto dele, da crítica social dele. Enquanto literata, eu diria que ele é um dos grandes. Eu não sei se ele é o maior ou o melhor. Eu não conheço os outros enquanto literatos. Mas eu diria que eu respeito a crítica social contida na literatura aliriana. Enquanto historiador e sociólogo, ele deixa a desejar, né? Mas ele é filho do tempo dele. Eu estou sendo anacrônica quando eu julgo Alírio a partir dos conceitos do século XXI. Mas falta a ele maturidade histórica e sociológica. Qual é a noção que Alírio tem de história? A história política. A história política positivista, né? Me falta a história cultural, a história social. Assim como Alírio dizia que era espectador, e como espectador também era juiz, hoje somos espectadores e também juízes da obra desse sertanejo que transitou ao seu jeito, ao seu modo, da sua forma,
pela história, pela literatura e também pela sociologia. A Fundação Hernando Sátiro cumpre seu papel fundamental e produz um material inédito que entra para a história da literatura brasileira.